Oi, bom dia! Paz seja com todos vocês, ô povo lindo, povo de Deus, povo de Cristo, povo a qual o Senhor ama e ama com amor, com carinho. Graças a Deus, louvado seja o Senhor pela tua vida, pela tua casa, pela tua família. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde. Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. E o Senhor, Ele é maravilhoso e rico em misericórdia. A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. E por ela, pela graça, estamos de pé nesse dia. Louvado seja o Senhor. Fim de semana, bora descansar, bora estar com a família, bora passear. Eu já tô indo, né? Tô indo ali para um cafezinho com as princesas, né? Tá atrasada, já era para estar lá, né? Mas já tô indo. Eu tô indo. Louvado seja o Senhor que nos permite levantar e estar de pé. A Ele toda a honra, toda a glória, né? O melhor presente, né, que a gente pode receber todos os dias é a vida. E o Senhor te concedeu ela, né? Nesse dia você abriu os seus olhos, você está de pé, então bora glorificar, exaltar o nome desse Deus lindo, maravilhoso. Amém? Louvado seja o Senhor. Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Amém? É grande e poderoso. Ele é. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. É o Salmo 6, versículo 9. Eu quero dar um testemunho de uma irmã em Cristo, né? Ainda do Dia das Crianças. Olha só como que Deus faz as coisas. Deus é maravilhoso, né? Ele cuida da gente nos mínimos detalhes, né? Eu sempre falo, gente, quando vai pedir as coisas, não fica medindo as coisas. Ah, isso eu peço, isso eu não peço. Não, pede todas as coisas, porque o Senhor, Ele é rico em misericórdia. E se você precisa, se você necessita, você tem que pedir. Clama a mim e responderei-te-ei. O Senhor fala assim pra gente na palavra. Então a gente tem que clamar, a gente tem que buscar, porque o Senhor, igual falou aqui, ó, nesse versículo de Salmo 6, versículo 9, o Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. A oração de um justo pode muito em seus efeitos, gente. Não coloque limite nas suas orações, não coloque limite nas suas petições. Porque só o Senhor conhece o que você necessita e o que você precisa. Então não coloque limite, coloque diante do Senhor. Coloque diante do Senhor e Ele suprirá os desejos do seu coração. Né? Eu sempre falo, quando que a minha vontade não for a vontade do Senhor, que o Senhor me livre da minha, para que a minha vontade seja a vontade do Senhor. A gente tem que sempre pedir, porque às vezes a gente pede coisa que não precisa, a gente pede coisa que não é necessário, né? Mas a gente não tem que colocar limite nas petições, a gente só tem que se atentar. É necessário? Eu preciso? Então eu coloco diante do Senhor. Não importa se é coisas grandiosas ou pequenas. Para Deus não existe coisa pequena e coisas grandes. Como não existe pecadinho e pecado. Pecado. Verdade é verdade. Então não existe meia verdade e verdade. A verdade, ela é verdade. E assim como pecado é pecado. Não existe um pecadinho e pecadão. Pecado é pecado. Então, para Deus não há, sabe, impossível. A gente tem que se atentar a isso, né? E antes de eu contar o testemunho dessa irmã, eu quero compartilhar com vocês algo que aconteceu comigo. Na segunda-feira, eu coloquei um propósito diante do Senhor e aí eu ia começar, né, esse propósito. E sempre quando eu vou começar esses propósitos, eu gosto de ficar em silêncio, eu gosto de ficar falando com o Senhor, né, para que o Senhor, para que eu escute a voz do Espírito Santo, para que Ele me dê direcionamento, né, para ver se eu tô fazendo as coisas certas, para ver se eu tô no caminho certo. Então eu gosto de sempre ficar bem. Então segunda-feira eu comecei esse propósito, né? E aí eu saí de casa, gente, com o intuito de chegar no meu trabalho. Olha só como que é as coisas,
né? Sair mais cedo, porque a semana em que eu tô de TPM eu não consigo fazer nada, gente. Eu não presto pra nada. E aí eu fui deixando algumas coisas na cozinha, aonde eu trabalho, pra trás. Eu falei assim, não, segunda-feira eu chego mais cedo e eu vou dar conta dessa cozinha, né? E aí eu cheguei mais cedo para poder dar conta da cozinha, e coisa que a minha chefa nunca faz, gente, que ela é um amor de pessoa, ela nunca faz isso. Ela, né? Nunca faz, ela nunca deixa. E naquela segunda-feira ela deixou, gente, aquela pia tava louça para tudo quanto é lado. E caixas e mais caixas, que ela tinha ido no mercado pela manhã. E eu fiquei frustrada, porque eu cheguei lá mais cedo para poder dar conta da cozinha, daquilo que eu não tava dando. E na semana passada, que eu tava ruim, aí eu fiquei frustrada. Sabe quando você fica frustrada? Eu fiquei frustrada com o negócio de não conseguir, eu não vou conseguir, porque até eu guardar tudo isso e limpar essa pia, eu já vou ter que começar a fazer almoço. E aí eu não vou conseguir fazer o que eu queria, gente, não vou conseguir. E aí a minha cabeça ficou doendo, porque eu fiquei frustrada com aquilo. Ai, que coisa besta, né? Coisa besta. Eu falei, mas eu saí de casa porque eu queria dar conta da coisa. Ai, bestalhada, né? Pois é, não consegui. Que geralmente, quando eu chego lá, gente de Deus, a minha chefe, ela é um amor, é um amor. Todo dia, quando eu chego lá, aquela cozinha tá limpa, 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 limpa. Porque é dela, ela não gosta de nada bagunçado, de nada fora do lugar. Mas aquela segunda-feira tava, o negócio tava um caos aquela cozinha. Olha, comida pra guardar pra tudo que é canto. E aí eu fui guardar, ia guardando. E quando eu tava praticamente terminando de guardar tudo, né, de já tá lavando a louça pra guardar, aquele som, pronto, aquele som é ligado. Mas numa altura funk. Gente, aquele negócio começou a entrar no meu ouvido. Eu já tava angustiada. Já tava frustrada com o negócio de não ter conseguido. Minha cabeça começou a doer, Eu comecei a ficar desorientada naquela cozinha. E eu falava, eu não posso desligar esse som. Eu não posso ir lá e pedir para as meninas desligar esse som. Eu não trabalho sozinha nessa casa. E eu não posso querer fazer só as minhas vontades. Então eu falava, eu peguei, né, parte da palavra que eu havia ministrado na célula quinta-feira atrasada, né? E eu ficava, ai, silêncio, 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 silêncio agora é a melhor coisa. Concentra-se, a silêncio agora é a melhor coisa. Só que aquela música repetia. Ela repetia. Eu falava, eu não sei nem que inferno que estava sendo cantado naquela música. Mas aquilo repetia. E eu falava, que inferno. Elas ligaram, mas elas nem mudam esse som. E eu lá, coitada da minha companheira, coitada de trabalho, né? E eu lá, ai, que raiva. Mas eu tenho que ficar na minha. Aí chegou a hora de eu colocar a mesa. Não eu colocar a mesa, eu tenho que ir lá pro espaço onde tá o som. Falei, não dei conta, gente. Aí eu não dei conta e desliguei o som. Aí o negócio, sabe, eu fui voltando assim. E aí, após o almoço, que eu retirei toda a mesa, que ela veio limpar o espaço, e aí eu comentei com ela, falei, menina, eu quase te matei hoje. Menina, você não sabe o tanto que eu te xinguei. Eu falei, eu vou matar ela, por que ela tá ligando isso justo hoje? E eu falava com ela, ela parou pra mim e falou assim, liguei o quê? Esse som, menina, esse som tava acabando com a minha vida, ainda alto desse jeito e repetindo. Nossa, e eu falava comigo, eu não posso pensar só em mim, as meninas também trabalham aqui, se elas querem ouvir som, deixa elas ouvirem. Mas, então, eu falei, olha, tava acabando com a minha vida esse negócio aí na cozinha. Ela falou assim, não foi eu que liguei, não, achei até que era tu que tinha ligado. Eu falei, você não ligou esse som? Ela, não liguei esse som, não, ué. Eu até achei estranho e falei assim, nossa, mas é Eli ligando esse som e ainda alto desse jeito. Ela não faz isso.
Ela falando pra mim, eu falei, não, menina, eu tô aqui na cozinha, tento te matar com o pensamento. Ela falou, misericórdia, foi eu não. O som ligou sozinho. O som ligou sozinho e eu brigando aqui comigo mesmo, com meus pensamentos, achando que eram as meninas que tinham ligado o som. E assim, se eu tivesse no impulso, né, indo lá falar com elas, não tinha prestado, porque geralmente quando a gente tá, né, acalorado, a gente vai lá e fala tudo que não precisa, a gente fala tudo que não precisa. Eu ia, como eu falo, arrumar uma confusão com as minhas companheiras de trabalho, sem nem eu e nem ela ter culpa do som ter ligado, porque o som ligou sozinho, aquela porcaria. Olha como o inimigo é sujo, o inimigo é sujo, e às vezes a gente tem que... Aí eu falei, já que eu ministrei, né, a paciência e o silêncio na célula, deixa eu trazer isso pra mim. Deixa eu trazer isso pra minha vida. Então eu fiquei, né, bem quietinha, bem no silêncio, né, brigando comigo mesmo em silêncio, mas daí depois eu fui lá, falei, nossa, menina, eu te xinguei tanto. Ela, ai, Lili, eu falei, pois é, porque assim, gente, aí eu falei, menina, mas aí a gente ficou tudo bem, né? Ela falou, e eu tô aqui, né? Falando, ai, ele podia desligar. Ela de lá e eu de cá, olha só pra você ver, né? E às vezes a gente tem que tomar mesmo cuidado no falar, né? Porque a gente perde a bênção, às vezes por muito pouco. Por muito pouco a gente perde a bênção. E se a gente quer alcançar o trono do Senhor, a gente tem que manter a calma, né? E o cuidado de falar com as pessoas, né? A gente não pode sair falando tudo do jeito que quer e como quer, né? E depois a gente chorou de rir naquela tarde, naquela cozinha, né? Se o inimigo tentou fazer qualquer coisa de, como é que fala, dissensão, né? Tentou fazer com que a gente ficasse em atrito, caiu por terra, porque eu fiquei na minha quietinha, né? Num determinado momento eu não dei conta mesmo, já tinha umas 15 vezes repetido aquilo, né? Eu falei, eu vou desligar, desliguei. Depois do almoço a gente lá conversando, eu falei pra ela que eu tava quase que dando na carinha dela. Brincadeira. Ai, brincadeira. Então, aí ela falou, ele só você mesmo. E aí a gente foi chorar, a gente chorava de rir. Eu falava, aí ela falava, é mesmo, eu vou socar a cara dele, gente, em pensamento. E ela falou, você é doida, não liguei isso não. Ai, Deus, e a gente foi rir da situação. Mas então a gente tem que ter calma, tenha calma, né? Que às vezes você pensa de um jeito, a pessoa pensa de outro, e às vezes nem é a pessoa. Às vezes você está sendo provocada pelo inimigo para fazer coisas que você geralmente não faria. E aí você toma uma atitude impensada. E às vezes a gente precisa ponderar, né, as nossas ações. E manter o silêncio. O silêncio. Mantenha o silêncio. E falar menos, né? De vez em quando. Eu precisava falar menos. Então, mas vamos lá. Agora eu quero dar o testemunho da irmã do Dia das Crianças. Porque esse versículo, né? O Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. Essa irmã, o filho dela, na semana da criança, pediu um presente para ela. E ela não tinha condição e nem dinheiro para comprar. E aí foi quando chegou o convite lá. Que a minha sobrinha levou para que ela participasse do Dia das Crianças com a gente. Aí ela falou, Senhor, obrigada, porque o Senhor ouviu a minha oração. E aí ela falou, minha criança amou. Amou brincar, amou as lembrancinhas, amou tudo. Louvado seja o Senhor. Só que no domingo, pela manhã, a filha dela havia pedido pão. E aí ela estava sem dinheiro para comprar. E ela falou, como que eu vou fazer? E aí diz ela que orou novamente, assim como ela orou para que o Senhor providenciasse, né, suprisse a necessidade dela com o filho dela, ela orou para que o Senhor ouvisse a oração dela,
porque ela precisava dar o pão para a filha dela. E aí ela disse que começou a orar, que ela não sabia de onde tirar e que era muito pouco que ela estava pedindo, mas que era de coração, para que o Senhor ouvisse a oração dela. E como eu havia dito que tinha sobrado muita coisa lá em casa, né? Então a minha irmã saiu dividindo as coisas. Eu falei para minha irmã, falei, reparte com todo mundo aí, né? Leva. E aí a minha irmã foi e dividiu, né, as coisas que sobraram. E uma das casas onde ela levou os pães, salsicha, essas coisas do hot dog que havia sobrado, foi na casa dessa moça. Ela levou lá no domingo pela manhã. E quando a minha irmã chegou lá com essas coisas, ela falou que contou para minha irmã do testemunho, que não tinha nada de brinquedo para dar pro menino, o pequeno, no dia das crianças, e como Deus suprira, né, as necessidades dela. E depois também como Deus suprira a oração dela, como Deus ouviu a oração dela. E aí ela se alegrou tanto, porque ela falou, o Senhor mandou o pão não só para o domingo, mas para a semana toda. E aí ela ainda falou, né, como diz o outro, não foi pão puro, né, foi pão com recheio, pão, né, Deus é bom, Deus é maravilhoso, né, pão com tudo dentro. Ah, Deus é maravilhoso, né? Então a gente olha assim o cuidado de Deus nos pequenos detalhes. Para Deus não existe, né, pedidos grandes e pedidos pequenos. Deus, ele ouve a nossa oração. Em cada detalhe o Senhor, ele cuida de nós. E como o Senhor supriu a necessidade dessa mãe, né? E ela, assim, ela agradeceu tanto. Eu falei, eu agradeço a Deus e eu agradeço a cada um que contribuiu. Eu falava, todos têm parte nisso. Todos vocês que de uma maneira ou de outra contribuiu, orando, doando, trabalhando, têm parte nisso. Porque é muito fácil a gente chorar com as pessoas. É muito fácil a gente chorar com as pessoas, entristecer com as pessoas. Difícil é a gente se alegrar com a vitória dos outros, ainda que pequeno. E quando as pessoas se alegram com a vitória do outro, para ela vem dobrado, Então se mantenha assim, sempre alegre com a vitória dos outros, porque o Senhor vai suprir a sua também, as suas necessidades. A gente começa por aí. É uns orando pelos outros e ajudando no que pode, né? Que o Senhor venha nos capacitar, ajudar cada vez mais, né? Não importa se é uma ou duas pessoas, se cada um fizer um pouquinho, a gente chega lá, né? A gente chega lá, né? A gente pode não alcançar, né, todas as pessoas, mas se a gente alcançar uma, para Deus, o Senhor, ele voltou por uma. Por aquela que estava perdida, a ovelhinha perdida. Porque as outras 99 já estavam, né, debaixo das suas asas. Então ele precisava voltar. O Senhor é aquele que volte por uma. Então se a gente conseguir ajudar uma pessoa, para Deus já é bastante. Então vamos sempre manter o coração aberto a fazer com que o próximo também seja, né, ajudado, né? Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos, escutas as minhas palavras. Fala com Deus, porque o Senhor, ele te ouve, tá? Salmo 17, 6. O Senhor, ele tem prazer em te ouvir. Dobra o teu joelho e busque a face do Senhor, porque o Senhor tá te ouvindo, amém? Tenha um lindo e abençoado fim de semana. Esse sábado tá gostoso, tá maravilhoso. E eu já tô atrasada agora pra caramba mesmo, né? Mas eu vou lá pro Café com as Princesas. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que você tenha um lindo e abençoado fim de semana, que esse domingo também para ti e para tua casa seja um domingo de paz,
né? Dia da família, né? Então vai buscar a face do Senhor. A semana se inicia, para que a semana se inicie já, né? Prontos, revigorados. Eu sempre falo que quando a gente busca o Senhor em casa, a gente busca o Senhor em todo tempo. E para Deus a gente vai lá agradecer, né? Exaltar e glorificar o nome do Senhor. Para aquilo que Ele já nos concedeu, né? E quando a gente vai na casa do Senhor com um coração cheio e alegre para devolver para Ele aquilo que Ele nos deu, né? né? Agradecendo a graça, o favor e o amor dele. Ah, a gente sai assim, ó, renovado, cheio para uma semana de vitória, né? Então, que o Senhor te abençoe e te guarde. Acredite em você, acredite na sua oração e sempre que precisar, não meça as suas orações. Simplesmente ore, tá? Porque o Senhor, Ele te ouvirá. Que o Senhor abençoe e guarde tu e a tua casa. Que as bênçãos do Senhor, bênçãos essas que enriquecem, não acrescentadores, sejam sobre ti. E que elas venham correr atrás de ti e te alcance no nome do Senhor Jesus. Servimos um Deus que muda cativeiro, que transforma situações. Servimos um Deus que ressuscita mortos. Para Deus nada é impossível. Servimos um Deus que cumpre tudo que fala e faz. Servimos um Deus de infinitas possibilidades. Não importa quais sejam as suas necessidades e situações, a situação que você esteja passando. Creia e acredite que Deus suprirá todas elas no nome do Senhor Jesus. O Senhor, Ele é contigo. Oh, aleluias. Ricanta la vassuria, la suricanta la masla. Ai, que Deus lindo. Que Deus lindo. Oh, Deus maravilhoso. Louvado seja o Senhor. Aleluia. O Senhor, Ele supre. O Senhor, Ele cuida de nós em cada detalhe. Ele cuida de você. Ele cuida da tua casa. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra sua que os montes se removerão. Beijo no coração de cada um de vocês. Tenham um lindo e abençoado fim de semana. Deus seja contigo. Deus abençoe tu e a tua casa. No nome do Senhor Jesus. Beijo e até segunda-feira, se assim o Senhor permitir. Semana tamo junto, viu, gente?